Olá, há uma passagem em Juízes capítulo 9, é a parábola de Jotão, do versículo 7 até o 15. E, dizendo a Jotão, foi e pôs-se no cume do monte de Gerizim, e levantou a sua voz e clamou e disse-lhes: Ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: Reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: Deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: Deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: Deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: Se na verdade me ungis por rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas, se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. A Bíblia tem a resposta para todas as questões humanas. Paulo, dirigindo-se aos crentes de Colossos, diz: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Colossenses capítulo 2, versículo 2 ao 4. Paulo diz que os nossos corações devem estar consolados, isto é, em paz, em segurança, tranquilos, em Cristo. Pois nele, em Cristo, reside toda a sabedoria e ciência que precisamos para não sermos enganados pelas doutrinas desse mundo, pelos falsos profetas de hoje e pelos seus ídolos de ouro e de prata. Quando fala ídolos de ouro e de prata, você fica pensando só nas estátuas, né? Não, as modernas tecnologias de hoje. São os deuses desse século. E de madeira e de pedra. Outro ídolo adorado pela humanidade hoje. A deusa natureza. O culto dos ambientalistas, os quais seguem adorando e servindo a criatura e não o Criador, conforme Paulo disse em Romanos capítulo 1, versículo 25. A parábola de Jotão é uma comparação bem elaborada e muito pertinente aos nossos dias. Porque apesar dos avanços tecnológicos alcançados através dos séculos, as intenções do coração dos homens são as mesmas, assim como toda escritura é proveitosa para instruir em justiça, segundo Timóteo 3,16, a parábola de Jotão traz um alerta para todos os cristãos acerca dos reis da terra, os políticos, e do caráter de quem almeja pairar sobre as árvores, ou seja, estar acima dos outros. Sendo uma parábola, que é uma comparação, as árvores representam os homens tementes a Deus, os quais foram plantados pelo Senhor. Salmo 92, 12 e 13. As árvores desejam ungir um rei. Os israelitas, desde cedo, desejaram um rei para si. Eles tentaram convencer a Gideão a reinar sobre Israel, ele, seus filhos e os filhos de seus filhos, mas ele recusou. Juízes 8, 22 e 23 diz assim: Então os homens de Israel disseram a Gideão: Domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porquanto nos livraste da mão dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: Sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará,
o Senhor sobre vós dominará. Ou seja, está dizendo que o rei de Israel é Deus e não homem. Gideão teve 70 filhos legítimos, pois teve muitas mulheres. E com a sua concubina em Siquém, teve mais um. A esse filho, ela, a concubina, pôs o nome de Abimeleque, que significa meu pai é rei. Pelo que parece, mesmo com a recusa de Gideão reinar sobre Israel, permanecia ainda a expectativa, pelo menos por parte da concubina dele, de que Gideão reconsiderasse a proposta. Porém, ele jamais aceitaria, porque o reino é do Senhor e ele domina sobre as nações. Salmos 22, 28. O bom e o mau pastor. Em João 10, 11, Jesus declara que ele é o bom pastor, pois só ele fez o que nenhum rei da terra pode fazer, ou quer fazer, dar a sua vida pelas ovelhas. Jamais os reis dão as suas vidas em resgate de alguém. Reis não morrem por seus súditos, mas os súditos, sim, morrem por seus reis. Os reis da terra dispõem de muitos soldados. Eles põem em perigo as vidas de seus vassalos quando travam suas guerras por poder e riqueza. Homens são enviados para a morte e suas mulheres e crianças sofrem por causa das vaidades dos seus reis. Vamos falar sobre o caráter do espinheiro. E somente os espinheiros desejam pairar acima das outras árvores. Sim, pois as árvores perguntam a oliveira e a figueira e a videira se elas desejariam reinar sobre elas. Mas a resposta é que cada uma delas já tem a sua função útil a Deus e aos homens. E que, exercitando honestamente o labor para o qual nasceram, agradam a Deus. E isso quer dizer que cada homem que de bem desempenha um trabalho necessário neste mundo. Uns são pedreiros, outros carpinteiros, outros são professores, médicos, cozinheiros, lavradores, pescadores, etc. Deus quer que cada ser humano desempenhe o seu ofício honradamente, porque assim agradará ao Senhor, e Ele abençoará a obra das mãos de cada um. Efésios 4, 28 diz assim: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, por que razão tais trabalhadores deixariam sua obra útil à sociedade e se colocariam acima dos demais? Quem é o espinheiro? Somente os políticos almejam posições acima dos outros homens. Eles são comparáveis ao espinheiro. Porque o espinheiro, para ser ungido rei sobre as demais árvores, convida-as: vinde, confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas o espinheiro é um arbusto que jamais poderá fazer sombra àqueles que são maiores do que ele. Não é exatamente isto que os políticos fazem? Promessas que eles não podem cumprir? Eles prometem mundos e fundos àqueles que os ungem sobre si. Porém, os únicos que se abrigam à sua sombra, isto é, aqueles que se confiam debaixo de espinheiros, são os ratos e as cobras, as serpentes. Em Jeremias 17,5 está escrito: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem, e que faz a carne mortal ao seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Exatamente o que Jeremias profetizou é o que os homens fazem quando confiam suas vidas em mãos de homens inúteis à sociedade. Isso mesmo, inúteis, pois não servem, mas querem ser servidos. Há um ditado antigo que diz assim: quem não vive para servir, não serve para viver. Tal qual o espinheiro, cuja única função em vida é abrigar à sua sombra ratos e cobras, e na morte ser queimado nos fornos, da mesma forma, os reis deste mundo vivem e morrem. Não existe homem nenhum que seja bom, e muito menos se ele for um político. Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João, capítulo 10, versículo 11. E no verso 8 ele diz: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram.
Moral da parábola de Jotão. Os que desejam reinar sobre os outros são homens inúteis. Eles não gostam de trabalhar honestamente com suas mãos. Por isso, enquanto comem o fruto do trabalho alheio, eles põem a fadiga e miséria nas costas dos que trabalham honestamente. Os tais acolhem sobre si aqueles semelhantes a eles mesmos, ou seja, vadios, insensatos e homicidas, as cobras e os ratos que se protegem à sombra do espinheiro. Como Abimeleque, filho ilegítimo de Gideão, quando alugou com 70 peças de prata, uma prata para cada filho morto de Gideão, porque Gideão tinha 70 filhos, ele alugou os homens ociosos e levianos que o ajudaram a executar sob uma pedra, em Ofra, a casa de Gideão, a casa de seu pai, os seus próprios irmãos. A política é do diabo, pois foi ele o primeiro político da história. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Hebreus 2, verso 11. Pense nisso.